O Historiarte é um trabalho que visa a maior compreensão dos estudantes, onde deve-se escolher um dos temas abordados no semestre, para ser explicado através da gravação de um vídeo, juntamente com a temática descrita e relacionada a ela. É necessária a execução de uma expressão artística, que pode envolver os diversos tipos de arte. Durante a escolha dos assuntos, específicos membros do grupo surgiram com várias ideias e curiosidades, principalmente relacionados à Revolução Francesa e escravidão, por serem assuntos mais familiares e ter uma grande amplitude de pesquisa. Entretanto, colocamos em pauta os assuntos mais interessantes e resolvemos falar sobre os primeiros povos que habitaram a América pré-colombiana, especificamente o povo maia, pois foi um assunto que gerou uma curiosidade coletiva nos integrantes. Sem dúvida, a maior dificuldade foi a escolha da arte, que seria realizada após as pesquisas. Mas, com o aconselhamento do professor Anderson, conseguimos nos organizar. Também houveram objeções na forma em que o vídeo seria gravado e em sua edição. Dedicamos algumas semanas nesse trabalho e o resultado final nos surpreendeu. Conseguimos entender melhor o assunto e aprofundar nossa pouca experiência em edições. Através do Estreito de Bering vieram os primeiros habitantes da América, que ao longo de anos formaram grandes civilizações. Os maias foram uma das sociedades que se desenvolveram na América pré-colombiana. Por volta do século IV a.C., eram nômades, ou seja, se deslocavam de local para outro. Entretanto, com o desenvolvimento da agricultura, eles se estabeleceram na Península de Yucatán, no México e em países da América Central, assim se tornando gradualmente um povo sedentarizado. Os maias organizavam-se politicamente em cidades-estados, que, juntamente com as aldeias, formavam unidades políticas independentes, cada qual com um grau de desenvolvimento próprio. Em cada estado, a autoridade e o poder eram exercidos em nome de um deus. O chefe de governo das cidades era assessorado por um conselho e auxiliado por um conjunto de funcionários públicos responsáveis pela manutenção da ordem pública, como os chefes das aldeias, militares, entre outros. A economia maia era basicamente agrícola. Tinham como principal cultivo o milho, que era um produto considerado sagrado, o algodão, o cacau e o agave. Completavam suas atividades econômicas com a caça, a pesca e o artesanato. O modo de produção era coletivo, o solo não era uma propriedade privada. E, teoricamente, o Estado era o proprietário de todas as terras. Enquanto membro da aldeia, todo camponês tinha o direito de usá-las e delas tirar o sustento, com a obrigação de pagar o imposto coletivo cobrado pelo Estado. Ele apropriou-se também da força de trabalho dos camponeses, obrigando-os a trabalhar gratuitamente na construção de palácios, templos e grandes obras de irrigação e represas. A organização social era rígida. Existiam camadas sociais. A camada mais alta era da família real, dos ocupantes dos principais postos do governo e dos comerciantes. Na segunda camada estavam os servidores do Estado, como os cobradores de impostos, os responsáveis pela defesa e os dirigentes das cerimônias. Na terceira camada estavam os trabalhadores braçais e os agricultores. Por fim, os escravizados, que eram geralmente prisioneiros de guerra. Os sacerdotes possuíam e exploravam a escrita e os conhecimentos científicos, principalmente a astronomia e a matemática. Os maias acreditavam que o destino da humanidade era regido pelos deuses, por isso a religião esteve presente em todas as atividades culturais do povo. Eles desenvolveram um sistema próprio de escrita, até hoje quase indecifrável, baseado na representação de objetos e ideias. Sabe-se que possuía alto grau de abstração.
Os maias eram politeístas. Eles praticavam um ritual antropofágico, sacrifício humano, com o intuito de manter o mundo e o universo em equilíbrio. Além de preservar a existência do mundo espiritual, os rituais também deveriam apaziguar as divindades com o oferecimento de flores e alimentos. A principal importância dos sacrifícios era a oferenda do sangue, que saciaria a fome dos deuses. Um escravo, um inimigo de guerra ou uma virgem eram utilizados no ritual. Acontecia durante a guerra. Os inimigos eram tocados, consequentemente levados. Pescoços e mãos amarrados, juntos eram arrastados. Seguiam para a aldeia, onde, ao invés de presos, viviam bem e ilesos. O dia do sacrifício chegaria, até lá tudo ganhariam. Boas comidas, mulheres, próprias membros do grupo. Fugir nunca foi uma opção, já não havia esperanças para uma futura libertação. Se voltasse para o seu povo, devolvidos seriam de novo, ser pegos, mortos, ser pegos sem salvação. Sabia o que lhe esperavam, com vigor e honra aceitavam. Finalmente havia chegado, o sol mal havia raiado, e o sacrifício sendo preparado. Num piscar de olhos, estavam todos no topo, o povo clamando e a fileira andando. O inimigo foi apoiado, seus braços e pernas segurados. Os deuses foram adorados, seu coração rapidamente perfurado. Fomos taxados de boçais, até piores do que animais, apenas pela busca de equilíbrio, não diferente de muitos, acredito. Procuramos a paz sobrenatural, esse era o intuito do ritual. Nossos deuses foram o início, nunca quebraríamos o ciclo. Suas vidas nos foram dadas para que nós pudéssemos existir. Assim, as nossas serão oferecidas para que o equilíbrio não deixe de vir. Apesar de muito incompreendido, é tão difícil entender o antropofagismo? Através da execução do trabalho, conseguimos entender que os maias tiveram grande importância na história, pois foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma importante civilização, que gerou diversas descobertas e tecnologias utilizadas por nós até os dias de hoje, como a matemática e a arquitetura. Nós achamos esse trabalho muito prestativo, principalmente em termos de aprendizagem, pois lemos e reescrevemos várias frases dos textos que pegamos para nossa maior compreensão e dos ouvintes. Também encontramos algumas dificuldades como a escolha do tema, a procura de sites confiáveis, a escolha da arte e a edição. Obtemos resultados muito positivos, tanto na estética do trabalho quanto na absorção do assunto. Através do fracasso obtido pela tentativa de uma maquete que constituiria em uma pirâmide e a interpretação do ritual antropofágico, optamos pela expressão artística em forma de poema. Em seu início, descrevemos a forma em que ocorria a cerimônia antropofágica, e nas últimas 4 estrofes, relatamos como ela era vista pelos próprios maias. Decidimos fazer isso pois muitas pessoas, inclusive nós, antes de nos aprofundarmos nesse assunto, achávamos aterrorizante a ideia de haver um evento para o sacrifício de uma pessoa, mesmo naquela época. Mas após nossas pesquisas e aulas sobre o tema, percebemos que esse ritual fazia parte de uma religião. Então, como poderíamos julgar as crenças e as atitudes praticadas por elas, ainda mais de povos tão antigos, se hoje prezamos tanto pela liberdade religiosa? É totalmente compreensível o espanto em primeiro contato com essa informação, mas é necessário buscarmos informações e termos o discernimento de compreender que os tempos eram outros e que os pensamentos e ideias eram totalmente diferentes dos nossos.